Josias. Amados, abra as suas Bíblias em 2 Crônicas 34. Na Bíblia digital aí é mais fácil, né? Agora na Bíblia de papel já, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Às vezes a gente nem sabe que existe, né? Esses personagens aí na palavra. (34), amados, a partir do versículo de número 1, amém? Eu estava nessas 2 últimas semanas comentando algumas coisas com alguns irmãos a respeito desses fatos bíblicos que nós vamos estar meditando agora. E para mim tem sido assim muito construtivo. O Senhor tem tocado muito no meu coração. Essa palavra tem queimado muito dentro do meu coração. E nós vamos meditar sobre ela hoje. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 34. E era Josias da idade de 8 anos, quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Este fez o que era reto perante os olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem apartar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Aos 8 anos do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar a Deus. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E aos 12 anos do seu reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos bosques, das esculturas e das imagens de fundição. E derrubaram diante dele os altares dos Balaíns. E fez em pedaços as imagens do sol que estava postos em cima deles. Despedaçou também os bosques e as esculturas e as estátuas de fundição, e as esmiuçou, e pulverizou o pó sobre os sepulcros dos que a tinham sacrificado. E além disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Do mesmo modo, fez as cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até em Naphtali, com os seus lugares assolados ao redor. E quando tinha derrubado os altares e os bosques, e quebrado e esmiuçado as esculturas, e destruído todos os ídolos por toda a terra de Israel, retornou então para Jerusalém. Até aqui por enquanto. Amados, o rei Josias, ele tomou o trono e ele era filho de um rei chamado Amon. E esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reinou de uma forma muito ruim, levantou altares a outros deuses, adorou a outros deuses. E quando Josias veio com um espírito diferente do seu pai, no caso. E a Bíblia fala aqui que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Como uma pessoa começa a reinar com 8 anos de idade? Você já imaginou 8 anos de idade a pessoa tomar um trono para governar um reino? Com 8 anos de idade, Josias tomou o trono. Só que, amados,
lá no versículo de número 3, diz que aos 8 anos do seu reinado, sendo ele ainda jovem, ele começou a buscar a Deus. E o que me chamou a atenção aqui foi bem essa frase, ó. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Era o Deus de Josias? Não, não era o Deus de Josias. Ele começou a buscar o Deus do seu pai, Davi. O que podemos entender disso? Que aos 16 anos, porque já havia 8 anos que ele estava reinando, ele entrou com 8 anos, então 8 anos ele estava reinando. Então são 8, 16. Aos 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus do seu pai, Davi. Até então, amados, ele não conhecia a Deus. E aí ele achou que seria correto buscar o Deus do seu pai Davi. De repente ele ouviu, não, Davi servia ao Deus dos céus. Eu nem conheço esse Deus. Mas como Davi foi bem-aventurado, ele governou de uma forma boa, eu vou buscar o Deus que o meu pai Davi buscava. E ao buscar o Deus do seu pai Davi, o próprio Deus começou a se revelar a Josias. Como isso aqui estão entendendo? Em outras palavras, amados, Josias se converteu a Deus com 16 anos de idade. Porque foi quando ele começou a buscar o Deus do seu pai. E quando ele estava ali buscando ao Senhor, eu creio que o Senhor foi dando algumas direções para ele. E ele começou a fazer uma reforma no reino. Ele começou a estabelecer algumas coisas no reino. Ele usou da autoridade dele de rei. E ele falou assim, não é assim que adora ao Senhor. Não é assim que adora ao Deus dos nossos pais Davi. Vamos buscar reformar tudo isso e adorar ao Deus de forma correta. Então ele saiu de Jerusalém e foi para os reinos em derredor, derrubar todos os altares. Em todos os lugares que existia um jardim, uma estátua, ele derribou tudo, quebrou tudo, pôs fogo em tudo. E foi de uma forma, amados, muito radical, porque a palavra do Senhor fala que quando ele destruía os altares, ele pegava quem adorava naqueles altares, queimava também, jogava cinza, tudo virava cinza. O altar e os adoradores daquele altar virava tudo cinza. A Bíblia, você vai ler a Bíblia, você não entende muito bem, mas quando você vai analisar melhor, você percebe que foi destruído os altares e quem adorava nos altares também. Foi todo mundo destruído. Uma varredura. Ele extinguiu tudo, limpou tudo. E aí fala que depois ele voltou para casa, voltou para Jerusalém. Nós, amados, podemos dizer que então Josias já era um crente fervoroso, decidido, convertido ao Senhor. A gente pode dizer assim, nossa, o rei foi o rei. E aí a palavra que se antecede, amados, falando assim que o Josias, ele serviu ao Senhor até os seus últimos dias. Ele não se desviou. E aí você olha aqui na palavra e fala assim, nossa, que esplêndido, ele reformou tudo, quebrou tudo. E aí, amados, ele decidiu continuar nas suas ações de crente, no seu posicionamento de crente. E falou assim, agora nós vamos cuidar do templo do Senhor. Ele entendeu isso. Agora vamos cuidar do templo do Senhor.
Eu queria que você pensasse aí, na sua vida, o que você já tem feito para o Senhor? Qual é o tempo de comunhão que você tem tido com o Senhor? Qual é o tempo de conversão que você tem? Josias se converteu aos 16 anos. Com quantos anos você se converteu ao Senhor? Quantas coisas você já fez? Quantos altares dentro de você já destruiu? Porque não eram altares do Senhor. Não eram altares que adoravam ao Senhor. E você foi aniquilando, e você foi destruindo. Enfim, a sua vida tem sido uma reforma espiritual desde quando você se converteu. Confirma isso, não? Confirma? Aí você pode dizer assim, eu sou crente. Posso até te contar um testemunho. Se você fosse conversar com Josias nesse tempo, ele ia chegar e ia falar assim, Pati, eu sou crente. Quando eu tinha 16 anos, eu aceitei Jesus e fui lá e quebrei tudo que tinha para quebrar. Matei todo mundo que adorava os outros deuses, fiz uma limpeza. Fui radical mesmo, porque o Senhor me chamou para isso. Talvez Josias falaria assim. Mas amados, o versículo 8, daqui do capítulo 34, diz assim que no 18º ano do seu reinado, isto é, Josias já tinha 26 anos de idade. Depois de ter purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para que reparassem a casa do Senhor. Ele foi agora dar mais um passo na sua caminhada com Deus. Agora nós vamos cuidar do templo do Senhor. E ele fez toda uma movimentação financeira, juntou os tesouros e pegou tudo e falou assim para os servos ali, para os sacerdotes, viu? Vão agora cuidar da casa do Senhor. Só que quando os sacerdotes chegaram lá na casa do Senhor, amados, a casa do Senhor estava com as trancas enferrujadas. O templo estava com as trancas enferrujadas. Não, a palavra não está falando isso, tá, amados? Sou eu que estou aqui com a minha mente santificada pensando, tentando trazer uma analogia aqui para os irmãos. Aí eles tacaram um óleo nas trancas, fizeram movimentar, abriram a porta. Estava tudo lá dentro muito empoeirado, muita areia, muita sujeira, muita coisa. E tinha uns tesouros lá. E quando os sacerdotes começaram a organizar as coisas, eles acharam um livro. E eu estava estudando a respeito de o que seria esse livro. E dá-se a entender que esse livro era o Pentateuco, eram as leis de Moisés. Safã encontrou o livro e levou para o rei. Chegou lá dentro de Josias e falou: Josias, a gente pegou toda a grana, todo o dinheiro, estamos investindo lá, estamos trabalhando no templo, mas nós achamos um livro no meio das coisas. A Bíblia relata que eles acharam o livro. Se eu acho alguma coisa, achei, estava guardado num lugar específico? Será que estava guardado num lugar específico? Uma coisa que você acha está guardado num lugar específico? Não. Quanto de nós, amados, a gente já precisou de uma chave de fenda, de uma agulha para costurar alguma coisa, e a gente foi procurar e não achou? Quantos? E quando você não precisa da agulha, não precisa da chave de fenda e está mexendo em outra coisa, procurando outra coisa, o que é que você acha? A agulha e a chave de fenda, não é assim que funciona? Aí você fala assim: olha, achei. Foi a mesma coisa, foi o livro. Achei o livro.
Vou levar lá para o rei e vou ler diante do rei. E amados, aí o crente Josias, que já estava voando, fazendo tantas coisas para o Senhor, ouviu alguém ler o livro para ele. E aí, amados, quando ele ouviu o livro, ele falou assim: misericórdia, agora nós estamos tudo destruídos, agora. Porque ele percebeu que toda a nação, ele e toda a nação estava fora dos mandamentos daquele livro, do que Moisés tinha ordenado. Aí, amados, agora o crente que estava fazendo tantas coisas, já não está fazendo mais. Ele rasga suas vestes e fala assim: agora nós estamos tudo enrolado, nós vamos ser destruídos, porque a gente está descumprindo toda essa lei. Amados, no tempo que Josias tomou o trono, ninguém mais lembrava das palavras do Senhor. Ele só teve uma ideia: vou buscar o Deus do meu pai Davi. Amados, muitas vezes nós só estamos vivendo uma ideia de buscar um Deus que um dia a gente ouviu falar. E aí começou tudo a dar muito certo. Entenda, amados, nós entramos num lugar de libertação e de fato nós fomos libertos. A gente vive uma vida de manifestações do Senhor em nós. Só que, amados, nós precisamos ainda nos encontrar com verdades. E essas verdades vai fazer com que a gente rasgue as nossas vestes e diga assim: eu pensei que eu era e eu não era. Amados, Josias, ele parou e falou assim: eu pensei que eu estava fazendo tudo certo, estava tudo ok, mas não estava. Porque quando ele se deparou com a verdade do Senhor, ele pôs a mão na cabeça e falou: e agora? E eu entendo, amados, que nós estamos vivendo dias que quando a verdade do Senhor for revelada ao nosso coração, a gente vai colocar a mão na nossa cabeça e vai falar assim: e agora? E agora? O que eu faço? O homem que já estava com 26 anos, que buscava ao Senhor, que estava fazendo todas as vontades do Senhor, disse para os seus profetas: vai atrás de alguém que possa nos orientar. Vai para o outro lado, buscar uma profeta do Senhor. Vai consultar ela lá. E aí os profetas foram atrás dessa profetisa do Senhor. E a profetisa falou assim: ó, assim diz o Senhor. Trouxe uma palavra de direção. O que Josias deveria fazer? Amados, o quanto nós precisamos buscar de orientação do Senhor nesses dias? O quanto nós precisamos buscar de orientação do Senhor nesses dias? E essa palavra me chamou muito a atenção, amados, porque assim, quando eu estava lendo o que Josias estava fazendo enquanto ele não achou o livro, eu achei maravilhoso. E você também pode achar maravilhoso quantas coisas você tem feito para o Senhor. E a gente precisa entender, amados, que não parou aí. Não parou aí. Amados, nós precisamos dar mais um passo. Nós precisamos dar mais um passo. Eu
amados, até aqui, eu estou satisfeito com o momento que eu estou vivendo com o Senhor. Não, amados, nós precisamos dar mais um passo. Queridos, o Senhor tem falado com a igreja, com a COD, de uma forma que eu não consigo expressar por palavras. Na quarta-feira, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, nós temos um discipulado aqui e nós estamos comendo aí um rango que a gente não come nos cultos normais. Uma comida boa, de excelência, assim. Excelência. E a ministração da quarta-feira, amados, que a gente teve aqui em comum, na quinta-feira, nós estávamos tendo uma reunião com o pastor Leandro. O pastor Leandro falou a mesma coisa que foi falado aqui na reunião de quarta-feira. Estava tendo uma reunião com o presbitério. Ele abre a Bíblia e vai ministrar aos nossos corações. E ele falou as mesmas coisas, os mesmos princípios que a gente estava falando aqui na quarta-feira. E amados, o nosso Deus não trabalha com coincidência. Amém? O nosso Deus não trabalha com coincidência. Ele fala de novo. Ele fala mais uma vez. Ele confirma, ele reafirma no nosso coração. Ele não trabalha com coincidência. Inclusive, amado, nós falamos aqui na quarta-feira sobre princípios, sobre quebrar princípios. E ele falou a mesma coisa na quinta-feira. Teve um momento que ele falou sobre quebrar princípios. O Senhor afirmando para nós assim, ó. Vocês estão quebrando ainda princípios. Eu costumo falar uma frase que às vezes acaba ofendendo, mas eu vou continuar falando. O nosso Deus não chove no molhado. Não chove. Quando Ele manda chuva, é porque o lugar está seco. Se a gente acha que está molhado, nós estamos enganados. Porque o Senhor não chove no molhado. E se o Senhor está ministrando palavras específicas no nosso coração, é porque Ele está esperando uma resposta de nós. Quando Josias ouviu a leitura do livro, ele falou assim: eu estou quebrando, nós estamos quebrando, a nação está quebrando muitos princípios. Ele não podia falar assim: eu não estou quebrando esses princípios, porque eu destruí altares, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu não estou quebrando o princípio. Mas quando ele ouviu, de fato, quando ele teve a clareza, quando ele teve o entendimento dos princípios, ele falou assim: ah, eu estou quebrando tudo. E amados, eu vou replicar aqui o que foi falado na quarta-feira. A gente muitas vezes fala de princípios e Satanás, ele tem enganado a nós que ele tem nos levado a pensar em coisas muito grandes, mirabolantes, que a gente não está no nosso entendimento, que a gente precisa buscar. E aquilo que é simples, como o Diego tem falado, aquilo que é simples, a gente não tem dado atenção mais. E amados, e aquilo que é muito simples é o que nós não temos feito. Porque a gente falou assim: ah, é simples. Quantos já ouviu falar assim: ah, o que você falou para mim é fácil de fazer, depois eu faço? Quantos já ouviu? Eu trabalho na construção civil e eu tive, o Rony pode confirmar isso. A gente tem a experiência de quando a gente está construindo uma casa, fazendo um acabamento, sempre a gente deixa os famosos gatinhos. O que são os gatos? São pequenos reparos que a gente vai deixando no montante da construção. A gente olha para aquelas paredes todas rebocadas e tudo colocado, só que falta uma requadração ali, um rodapé acolá, falta uma tomada colocar ali. São os gatinhos. Por que a gente não passa? Por que a gente não vai fazendo? Enquanto a gente está fazendo o montante, a gente não está fazendo os pequenininhos. Porque a gente fala assim: ah, é fácil.
é rápido, depois eu faço. E aí aquilo que é rápido, que é fácil, depois eu faço, acumula. E aí você passou 20 dias para construir toda a obra, para reformar toda a obra, e vai passar 30 dias para reparar os gatinhos. Porque você não deu atenção para aquilo que era fácil e que era rápido. E às vezes a gente está assim, pensando em coisas tão grandes, e aquilo que é fácil e é rápido, a gente está deixando. E aí a gente está ferindo princípios, a gente está desviado, sem saber. Buscando respostas no Senhor que a gente já tem. Por tantos princípios que a gente já feriu. Por tantos princípios que a gente já violou. Mas eu não sei para você, mas se eu fosse Josias, talvez quando eu ouvi a leitura do livro, eu ia falar assim, estou fazendo 50%. Algumas coisas eu preciso fazer, outras não. O que Josias fez? Rasgou as vestes e falou assim, eu não estou fazendo nada do que está escrito nesse livro. Eu preciso reconsiderar tudo. Porque agora eu conheço, porque agora a verdade me foi revelada. E ele entrou, amado, numa tristeza tão profunda, numa angústia tão profunda, que ele falou assim, não, para tudo. Para tudo que nós estamos fazendo. Amados, ele deu uma ordem para buscar os homens, os pais, os chefes de família, de longe, de muito longe. Ele queria que todos viessem a Jerusalém para ouvir a leitura do livro. Todos. Não era para ficar um na sua casa. Abraão fala, não vai ficar um. Ele queria que todos estivessem em um só lugar para ouvir o livro. Ele não abriu mão de ninguém, de nenhum chefe de família. E amados, o que mais nós estamos fazendo nesses dias é abrindo concessões. É o que mais nós estamos fazendo nesses dias. Amados, aos pouquinhos, as ideologias estão fazendo a gente se converter a elas. Aos pouquinhos. Bem pouquinho. De gota em gota, o copo uma hora enche. E é isso muitas vezes que as ideologias estão fazendo conosco. Mas nós temos ouvido sobre o radicalismo. Esse dia eu estava conversando com a Vanessa. Já existe uma consideração que fala assim que as pessoas estão sendo puritanas, estão sendo praticando o puritanismo. Quer dizer, é a maior posição de radicalismo que um crente pode... É o puritanismo. Quer dizer, é ser muito puro, é ser muito limpo, é ser muito santo. Isso já é pejorativo, já não... Sabe, adolescente é assim mesmo. O adolescente do Satanás é assim mesmo, amados. Os adolescentes de Cristo não. Ele não é assim mesmo. A gente vai orar por eles, a gente vai ensiná-los, a gente vai estar presente na vida deles, e eles vão ser adolescentes do Senhor. Eles não vão ser aqueles a si mesmo. Não vão ser, em nome de Jesus. Nossos filhos adolescentes vão ser diferentes. Eles vão ter a marca de Cristo por onde eles andarem. Em nome de Jesus. Não é assim mesmo.
E muitas coisas, amado, na vida da gente não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Sabe, amados, nós estávamos conversando aqui também na quarta-feira e foi falado sobre princípios que estão passando desapercebidos. Honrar pai e mãe, por exemplo. Honrar o pai e a mãe, amados, são as coisas pequenas, fáceis de fazer e que se acumulou e que agora está difícil de a gente fazer. Está difícil a gente ir lá e consertar isso. Porque a gente está olhando mais para os defeitos que eles têm e desonrando eles, do que a verdade e o princípio que o Senhor colocou eles nas nossas vidas para eles serem honrados. Esse é o princípio. A Bíblia não fala assim, seu pai for bonzinho, sua mãe for bonzinha, você honre eles. A Bíblia fala assim, honrai teu pai e a tua mãe. Honre o cachaceiro, honre o idólatra, honre o fornicador, honre. Honre estando junto. Honre mandando uma mensagem. Se sacrifique em ficar 1 hora com o seu pai, quando ele é uma pessoa reclamona. Se sacrifique em estar com ele, que reclama de tudo. Eu não gosto de estar com pessoas que reclamam das coisas. E o meu amado pai, ele é PhD em reclamação. E eu sei que se eu for lá estar com ele, ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar. Eu chego para ele e falo assim para ele assim, boa noite, pai, tudo bem? Ele nunca me responde que está tudo bem. Nunca me respondeu que está tudo bem. E eu fico aqui, ó. Meu Deus, será que esse homem nunca vai responder um dia e falar assim, está tudo bem, meu filho? O Senhor tem sido comigo, o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me feito um homem bem-aventurado nessa terra. Ah, como eu queria ouvir, mas eu nunca ouço. E aí, amado, se eu paro 1 hora para falar com ele, ele vai falar da política que está ruim. Ele vai falar do furacão que passou lá na Conchinchina e matou 100.000 pessoas, 10.000 pessoas. Ele não vai falar nada de plausível, de bom. Não vai falar. Aí você senta lá e fica assim. Puxa vida, né, pai? Difícil, né, pai? E ele lá. Aí dá vontade de você falar assim, pai, para. Vamos orar. E eu sei que você vai mudar. Para de reclamar. Não, amados, eu vou honrar ele, eu vou ouvir ele. O filho honrar pai e mãe são princípios que têm sido quebrados, amado. E algo que eu ouvi, queridos, essa semana passada, eu ouvi um entendimento assim, ó. A gente vive buscando tantas respostas do Senhor, tantas respostas. Por que isso é assim? Por que aquilo é assado? Por que não vai? Por que não fica? Por que não sai? Por que não morre? Por que não vive? A gente vive perguntando para o Senhor. Por que não destrava? Por que o dinheiro não vem? O dinheiro para nós é como o diabo que foge da cruz, foge da gente. Está tão longe, tão distante. E a gente não para e fala assim, Senhor,
Eu estou enrolado aqui, não tenho uma resposta. Que princípio eu estou quebrando? Não é mais, Senhor, por que está dando errado na minha vida? Não, Senhor, que princípio eu estou quebrando? Qual é o lugar, o que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor? Mas eu vou falar algo bem louco para você agora. De repente você fala assim para o Senhor: Senhor, estou orando, estou lendo a Bíblia. Senhor, eu já falo em línguas. Eu já falo em línguas. Senhor, eu já estou orando pelos meus irmãos. Senhor, eu já estou expulsando umas meia dúzia de demônio. Sai um por semana. Às vezes sai um a cada 15 dias, mas já estou expulsando. Senhor, eu já tomei coragem e pedi a minha namorada para casar com ela. E aí o cara vai orando. Ah, Senhor, eu tenho feito. Aí fala comigo, Senhor, fala comigo. Senhor, eu acho que eu já estou voando baixo, mas eu já estou voando. Eu não sou um caça, mas eu sou um teco-teco, Senhor. Mas já estou voando. Aí o Senhor vai falar para você uma verdade. Porque quando Josias ouviu a leitura do livro, ele ouviu uma verdade do Senhor. Aí você vai entrar em colapso, aí você vai entrar em desespero. E aí você vai falar assim: e agora, Senhor, como que eu dou conta disso? É ruim, amados, quando o Senhor coloca a gente em lugares desconfortáveis. É ruim, não é bom. Mas sabe por que o Senhor coloca a gente em lugares desconfortáveis? Porque a gente já está em lugares confortáveis demais. E a ideia dele é colocar a gente em lugares desconfortáveis. A ideia dele é falar para o convertido: você não está convertido. Eu tenho ouvido crentes, amados, falando assim: eu não amo o meu próximo. Crente. Igual Josias, eu não sou crente. Ah, então peraí, eu me enganei, eu não me converti aos 16 anos. Eu vou me converter agora que eu ouvi o livro. Amados, muitas vezes nós estamos procurando ter uma voz na terra, quando a gente não tem uma voz no céu. Às vezes nós estamos procurando que pessoas nos ouçam na terra, ouçam os nossos conselhos, ouçam aquilo que a gente tem para falar, mas a gente não tem uma voz no céu. Nós temos um Deus que nos ouve, mas só que nós não falamos com Ele. Nós ouvimos uma voz, mas a gente não tem uma voz que fala com Ele. Quantos entendem? Sabe, amados, eu estava conversando com a minha filha essa semana e eu falei assim: filha, um dia que nós tivermos uma voz com Deus, uma voz no céu, nós vamos ter automaticamente uma voz na terra. Vai ser assim, impossível. Quando a gente tiver uma voz no céu, não ter uma voz na terra, vai ser impossível. Acontece que nós queremos fazer o contrário. Nós ainda estamos insistindo em adorar um Deus
que a gente ouviu falar. O Deus de alguém que deu certo. E nós não temos uma voz lá. Nós ouvimos, mas nós não temos uma voz lá com Ele. A igreja, amados, precisa voltar a ter uma voz do céu. Nós precisamos voltar a ter essa voz. Nós não temos tido essa voz. Nós precisamos entrar, amados, no lugar aonde a gente possa, nós possamos nos converter novamente. Eu sei que talvez na cabeça de Josias ele nunca ia rasgar suas vestes e falar assim: Senhor, bora começar de novo, se ele não tivesse ouvido aquela verdade. E o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Irmãos, o Senhor tem nos revelado verdades. E nós precisamos rasgar as nossas vestes nesse tempo. Nós precisamos rasgar as nossas vestes nesse tempo. Nós precisamos deixar de ser esse filho desgraçado que nós temos sido. Esse pai negligente que nós temos sido. Precisamos. Porque Josias, ele deve ter falado assim: eu não sou rei coisa nenhuma. Eu não estou aqui em nome do Senhor coisa nenhuma. Eu vou fazer isso direito agora. Eu vou buscar o que eu não busquei. Porque quando ele foi buscar a voz profética, amados, ele estava adorando a Deus, mas sem a direção, sem a voz profética. E quantas coisas nós estamos fazendo, amados, sem uma voz profética, sem uma direção do Senhor, por mais duro que seja. Queridos, ser cristão não é tão fácil assim. Não é. Não é. Ser uma representação do Senhor nessa terra não é tão fácil assim. Não é. Eu vou buscar a sarna para se coçar. Não, você vai se converter. É diferente. Mas minha vida está tão boa, está tão jóia. Eu tenho de tudo, mas de repente pode estar do jeito que o diabo quer. E não o que o Senhor quer. Nem sempre, amados, tudo que dá certo na nossa vida é uma aprovação do Senhor. Às vezes está dando certo por mera sorte. E às vezes a gente está se convencendo de que porque está dando certo, está tudo ok. A gente está num conforto tão bom porque o Senhor tem nos dado, graças a Deus. Cuidado. Às vezes tudo essa coisa boa que nós estamos vivendo está nos distanciando do Senhor. Está nos levando para longe do Senhor. E a gente não está percebendo. Da mesma forma que Josias não percebia. O rei crente Josias. O rei convertido aos 16 anos Josias. Cabra macho. Homem de autoridade. Eu sonho, amados, com um dia. Eu sonho com um dia que não vai ser por força, pastor, não vai ser por violência. Não vai ser por uma palavra persuasiva de sabedoria humana. Vai ser através do poder de Deus. Nós, como igreja, nós vamos se render ao Senhor. Nós vamos nos render ao Senhor. Você quer dizer que nós não somos rendidos ao Senhor? É isso que eu quero dizer. Na sua plenitude, não.
completamente rendidos ao Senhor. Vocês já ouviram falar na palavra plenitude? Pleno, total, encheu, transbordou, não falta mais. A gente está nesse lugar de plenitude, amados. De encheu, transbordou, não falta mais. Não estamos, não estamos. Estamos plenos do Senhor? Não estamos. Nós precisamos buscar a plenitude no Senhor. Mas eu já fiz tanta coisa eu já fiz. Eu fui no país inteiro, derrubei os altares dos países inteiros. Lavei a minha terra toda, purifiquei a minha terra toda. Mas quando o Senhor chama para perto e revela uma verdade para o nosso coração, quebra o vaso na mão dele. E aí ele torna a fazer de novo. E a palavra do Senhor fala que o vaso tem que ficar como bem parece aos olhos de quem está fazendo, de quem está movendo o barro. Enquanto não ficar bom aos olhos dele, ele vai continuar amassando e vai continuar modelando de novo. Não ficou bom, quebra de novo, faz de novo, até parecer bom aos olhos do oleiro. E nós não estamos ainda aparecendo bons aos olhos do oleiro. Não estamos. A prova disso é esse lugar que a gente está vivendo nos dias de hoje. Tanta aflição, tanta angústia, tanto desespero, tanta ansiedade. Tudo isso é sinal que o Senhor está. Você vai ser pleno aos meus olhos. O Senhor vai instituir uma igreja plena aos olhos dele. O Senhor vai construir um vaso que lhe parece bem, bonito e bom aos olhos dele. E assim, o que me consola é que eu não estou sozinho para viver essa verdade. Eu estou junto com você. E quando o Senhor nos pegar num choro, eu quero estar aqui, amados. Eu quero estar junto. Eu falei essa semana, estava trocando a mensagem com o Lucas. Eu falei assim, Lucas, o Senhor, através do Espírito Santo, vai nos tomar ainda como igreja com um choro. Com um arrependimento que a gente vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor vai nos tomar com um arrependimento que a gente vai olhar para o nosso próximo com o olhar de Jesus. Com o olhar de Jesus. Porque muitas das vezes, amados, nós queremos as pessoas A sentando na nossa mesa, mas a B a gente não quer. E o Senhor quer que a gente sente com a pessoa A e com a pessoa B. Que é para tratar mesmo você. Que é para você se converter mesmo.